Olá pessoal, falar um pouco hoje a respeito de um conteúdo que é bem comum de se ver aí na psicanálise, é bem famosa essa discussão e essa certa separação entre dois grandes nomes da psicologia, que é Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Então esses dois homens que produziram um conteúdo bem amplo aí na psicologia, têm uma obra extensa a respeito de duas teorias que se assemelham em certas coisas e se distinguem em outras. Eles iniciaram esse processo juntos, eles tiveram uma relação muito íntima, muito próxima, e aí tiveram uma separação, um rompimento. E até hoje muitas pessoas se questionam o porquê desse rompimento, o que aconteceu, o que teria gerado essa briga entre os dois. Então vamos começar explicando um pouco o porquê era tão importante, e isso não é o único fator, obviamente, mas o porquê era algo bem importante para o Freud, que o Jung fosse seu sucessor, ou seja, que o Jung desse continuidade à teoria psicanalítica. Freud, e principalmente Freud era judeu, e os principais nomes que circulavam ele naquele momento e que se interessavam pela psicanálise eram pessoas de cultura judaica. E o Freud ele tinha uma séria preocupação, e não à toa, em um ambiente extremamente hostil ao judaísmo, um antissemitismo enorme ali na Alemanha naquele momento. Freud tinha uma grande preocupação de que a psicanálise fosse vinculada a um conhecimento estritamente judaico e que isso fosse um impedimento para que ela fosse divulgada ao mundo. Sabemos que isso foi de fato um fator contribuinte para a diminuição do acesso à psicanálise. Não foi o único. A própria teoria freudiana ela tem as suas provocações que acabaram levando a um certo preconceito, a coisas que não favoreceram muito a sua dissipação pelo mundo. Mas realmente esse fator do judaísmo e do fato da Alemanha estar em um momento totalmente preconceituoso em relação ao judaísmo não favoreceu nem um pouco a divulgação dessa forma de conhecimento que é a psicanálise. E nesse sentido que Freud pensou que como Jung era o único não judeu que se interessou pela psicanálise, que estava próximo dele, ele imaginou que seria muito valioso para a divulgação da teoria que fosse Jung a seguir nesse processo, fosse ele um nome, depois de Freud, claro, um nome representativo da psicanálise. E esse foi um dos fatores que levou Freud a depositar muita expectativa em cima de Jung. E aquela velha frase que é muito compartilhada em redes sociais, né? A expectativa é sua, você que tem que dar conta dela quando eu não atendo às suas expectativas, porque eu não tenho obrigação de atendê-las. E foi exatamente o que aconteceu com Jung. Obviamente não podemos considerar esse fator do antissemitismo como o único motivo para Freud querer que Jung seguisse com a teoria psicanalítica, perdão. Seria uma leviandade da nossa parte afirmar isso, considerando que, obviamente, Jung teve uma mentalidade e uma capacidade intelectual enorme. Quando Freud e Jung se encontraram pela primeira vez, eles passaram horas conversando. Então, realmente, Jung era de uma genialidade muito grande. Não podemos desconsiderar isso. Mas, para além disso, existiam também interesses políticos por parte de Freud que fosse Jung o nome a seguir com a psicanálise, e ter Jung no seu círculo por si já era muito vantajoso para Freud a princípio, o que mais tarde gerou certos problemas. Então, o primeiro conflito que Freud teve com Jung foi em relação à sexualidade. Sabemos que Freud valorizou ao longo dessa teoria com grande ênfase a sexualidade, principalmente a sexualidade infantil, o quanto que a sexualidade ela é fator motriz e moldador do ser humano desde o seu início.
E nesse aspecto foi uma das primeiras divergências que Freud e Jung tiveram. Jung ele começou a desvalorizar a questão sexual, a não dar tanta importância para ela e a levantar outros fatores como sendo mais valiosos. Então essa foi a primeira facada aí no Freud, foi primeiro impacto realmente que ele teve, e seguiram-se outros. Então essa primeira, digamos, essa primeira decepção que Freud sofreu em relação a Jung, talvez ainda fosse superável, fosse tolerável a ele, se não fosse em seguida Jung começar a puxar mais questões religiosas, questões espirituais, e que sabemos que Freud tinha um posicionamento bem claro a respeito de religião. Então, Freud considerava a religião como um fator bem maligno para o mundo, um fator que levou as pessoas a cometerem atrocidades, levou as pessoas a deixarem de pensar por si e agir em função de doutrinas que não faziam sentido, apesar dele ser judeu como cultura, espiritualmente falando, ele era ateu. Então, essa segunda questão com Jung, de Jung começar a trazer aspectos religiosos, aspectos espirituais, realmente não foi muito bem quisto por Freud e gerou assim um conflito entre eles muito grande, ao nível do Freud realmente fazer de tudo para excluir o Jung da psicanálise e para retirar ele. E aí seguem-se algumas situações um pouco interessantes, né? Como, por exemplo, os frequentes desmaios de Freud na presença de Jung, que possivelmente vinham do seu estresse, do seu nervosismo em relação a todo esse conflito com o que Jung estava fazendo, que na visão de Freud estava desvirtuando totalmente da ideia psicanalítica. E aí Freud entende isso como um desejo de morte por parte do Jung em relação a ele. Aí a gente também vê que nenhum grande gênio está salvo de cometer as suas próprias imbecilidades. Então, apesar de toda a teoria do Freud deixar bem evidente que o que acontece conosco tem relação direta com o nosso inconsciente, com o que nós não queremos aceitar em nós mesmos, ainda assim, quando ele desmaia na presença de Jung, que é evidentemente um sintoma histérico, para esse nervosismo, para essa talvez irritabilidade dele de Jung estar desvirtuando das propostas originais dele, ele coloca isso como um desejo de morte por parte de Jung. Eu acho interessante ressaltar esse aspecto para também termos essa noção de que não é porque o cara foi um grande gênio, teve ideias realmente muito boas a respeito de uma teoria para explicar coisas do nosso psiquismo, ele não é a prova de falhas por isso. Ele mesmo deixa claro isso nas suas obras. E como estaria a relação posterior ao rompimento entre eles dois? Então, posterior ao rompimento entre Freud e Jung, Jung seguiu o seu próprio caminho ali, desenvolvendo a sua teoria, que, como eu mencionei antes, em alguns aspectos se assemelha à psicanálise, em outros se distingue muito. Algumas pessoas ainda chamam hoje a teoria junguiana de psicanálise. Eu já tenho certas discordâncias, porque eu vi a partir dos próprios junguianos que ela é a teoria analítica e não psicanalítica, que é uma outra vertente que se separa da psicanálise, mas ainda assim tem muita gente chamando ainda hoje a teoria junguiana de psicanálise. Freud segue o seu caminho, como conhecemos bem, dentro da psicanálise. E a respeito desses dois e das suas discussões e divergências, Freud segue alfinetando muito Jung. Então, nas obras posterior ao rompimento entre eles dois, em muitos lugares das obras freudianas você vai encontrar referências a Jung, muitas vezes referências a conceitos que Jung formulou e colocou como proposta para a psicanálise, que Freud seguiu utilizando, como é, por exemplo, o conceito de complexo, que é um dos conceitos que Freud mesmo traz como sendo um dos conceitos mais importantes e valiosos que Jung estabeleceu para a psicanálise. Ele cita diretamente o nome de Jung, mas não sem dar suas alfinetadas. Então, ele acaba, sempre quando ele cita Jung, ele acaba colocando alguma coisa do tipo, antes de Jung seguir para o seu lado espiritual,
antes do Jung se lançar a ser um líder espiritual ou a ser um vidente, ele sempre dá suas provocadas ao citar Jung, sempre com um certo, é notável na escrita do Freud, um certo rancor em relação ao Jung, principalmente por causa de toda essa energia libidinal que o Freud depositou no Jung, de que seria ele a seguir com a psicanálise, que seria ele a desenvolver aspectos, por exemplo, de uma psicanálise direcionada a psicóticos, e que não se realizou de acordo com o que Freud esperava. O inverso não é válido, ou talvez até é válido em alguns aspectos, mas talvez não tanto. Jung também dá algumas provocadas em relação ao Freud, mas é notável na escrita do Jung que é com menos rancor. Parece-me, ao menos, que o Jung ele tem mantém um pouco mais de apreço pelo Freud, tem um pouco mais de carinho pelo Freud do que o inverso. Eu assisti, inclusive, uma entrevista do Jung, que tem disponível, não sei se ainda está no YouTube, mas havia no YouTube e está disponível aí pela internet, uma entrevista onde o Jung fala justamente da sua relação com Freud e explica que a relação ela realmente ficou difícil porque Freud tinha uma personalidade muito forte, muito impactante, muito difícil de se trabalhar, difícil de se entender e de se relacionar. Sabemos que isso não é novidade, todos que conheceram o Freud relatam isso, então realmente parece que por parte de Jung teve ao menos muito menos rancor em relação a essa relação e essa separação dele com Freud do que por parte do Freud, que segue pelo restante da vida ali, dando suas cutucadas e fazendo suas provocações em relação ao Jung. É isso um pouco, então, em relação a esses dois grandes nomes aí da psicologia, que iniciaram um trajeto junto, tiveram suas contribuições importantes um para o outro. Jung seguiu aí com uma ideia de inconsciente, expandiu essa ideia, trabalhou de outros modos com essa noção de inconsciente, mas ainda assim se apropriou disso a partir de Freud. Teve também uma influência forte de Freud em relação aos sonhos, em relação a outros aspectos que Jung seguiu fazendo proveito. Freud também seguiu aí com conceitos que foram cunhados pelo Jung na psicanálise, mas cada um seguiu seu rumo. Eu, pessoalmente, até de certo modo, acredito que isso foi bom em algum aspecto, porque realmente Jung tinha uma visão muito diferente da psicanálise freudiana, não seguiria com as ideias freudianas, talvez desvirtuasse muito dessa psicanálise inicial, não sei como ficaria a situação, mas assim temos também uma outra vertente, uma outra forma de pensamento que se estabeleceu de uma maneira mais autônoma, mais independente, o que para mim é só vantagem. Eu vejo como muito vantajoso nós termos mais alternativas de vertentes teóricas que nos possibilitam outros olhares para o sujeito. Desde que essas vertentes sejam bem embasadas, sejam bem trabalhadas, não se apropriem de preconceitos e de coisas que inferiorizem o sujeito, vejo como muito benéfico termos mais opções de vertentes teóricas. É isso, um pouco a respeito aí desses dois grandes nomes, e espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica em gostei, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.